Olá! Nosso seminário traz como tema malformações ocasionadas pelo consumo de plantas medicinais. Meu grupo é composto por mim, Daiana Campos, Eloane Pereira, Elisângela Ferreira e Flávia Regina. O uso de plantas medicinais na gestação. A utilização de plantas medicinais para o tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das práticas mais antigas da humanidade. São passados de geração em geração de forma deliberada, onde extratos, óleos e chás são utilizados para o tratamento de indisposições e doenças, sendo assim uma prática frequente entre grávidas e sem orientação médica. Há poucos estudos clínicos sobre a segurança do uso de plantas medicinais durante a gestação. E a falta de evidências sobre sua segurança específica é um fator que requer atenção e é suficiente para contraindicar o uso dessas plantas na gestação. Quais são as principais motivações para o uso? A maioria das grávidas, elas desconhecem os riscos dessas plantas, pois acreditam que os produtos de origem vegetais são mais seguros e eles são isentos de reações adversas e efeitos tóxicos, acreditando não haver risco ao embrião ou ao feto. As mesmas optam por essa alternativa por herança cultural, por possuir menor custo comparado aos medicamentos farmacológicos, por serem de fácil cultivo e por, às vezes, até possuírem no quintal da sua casa. Além disso, no decorrer do período gestacional, a gestante ela passa por uma série de alterações fisiológicas que podem eventualmente causar sintomas desagradáveis, como dores musculares, enjoos, vômitos e constipação, e etc. Essas alterações elas vão interferir no estado físico e emocional da gestante, levando assim à utilização de plantas medicinais para amenizar um desses desconfortos. Efeitos adversos. Os efeitos mais preocupantes do uso indiscriminado de plantas medicinais são embriotóxicos. O efeito embriotóxico, ele causa a perturbação no desenvolvimento embrionário ou fetal. O efeito teratogênico, ele causa malformações no embrião e feto. O efeito abortivo, como o próprio nome já diz, ele causa a interrupção da gestação pela morte do feto ou embrião junto com os anexos, seus anexos. Esses constituintes da planta, eles podem atravessar a placenta, chegar ao feto e gerar um desses efeitos. Bom, aqui nós temos, lembrando que essa tabela aqui, ela é extensa, existe várias plantas contraindicadas, porém aqui a gente resolveu citar apenas algumas para vocês de plantas contraindicadas, juntamente com seus princípios ativos e a sua ação no organismo feminino. Para dar continuidade, Flávia Regina. Bom, vamos falar um pouco sobre as alterações no desenvolvimento embrionário, que o período de pré-implantação ele corresponde ao intervalo entre a fecundação do óvulo e a implantação do concepto, né, que é desde a fecundação até a terceira semana. Durante este período, ocorrem interações complexas, né, entre o ovário, o endométrio e o embrião. E as causas de perdas embrionária na fase pré-implantacional são de origem diversas, podem ser devido a problemas inerentes tanto do embrião como até mesmo do ambiente uterino. Como a gente estamos falando das plantas medicinais, a gente até viu umas reações tóxicas, né, os efeitos tóxicos. Por exemplo, algumas mulheres gestantes costumam tomar alguns chás relaxantes. Por exemplo, o capim-limão, ele é um chá relaxante, mas porém ele promove o relaxamento do útero. E com esse relaxamento, ele vai interferir no transporte do embrião. Outros tipos de plantas usadas durante a gestação, ele pode estimular o estangramento, hemorragia devido às contrações uterinas e, consequentemente, o aborto. O estradiol, quando ele vai estimular o crescimento e espaçamento do endométrio, mas quando ele está com um nível muito alto além do esperado, ele vai
fazer a retenção de líquido e o inchaço, onde ele vai promover as perdas de pré-implante devido a esse aumento muito alto do estradiol. Outros tipos de algumas plantinhas medicinais também usadas na gestação, que são ricas em glicoproteínas e com ação inibidora, ela dificulta a multiplicação celular do endométrio e do miométrio. Outras já podem interferir na diferenciação celular, causando uma infinidade de defeitos organizacionais, né, ou estruturais, que afetam os eventos básicos do organismo que ainda está em desenvolvimento, podendo atingir mais de um tecido ou um órgão, ou até mesmo a morte do concepto e a infertilidade, dependendo da dosagem e a quantidade que essa mulher irá tomar. Algumas plantas medicinais, ela pode sim causar infertilidade. Passo minhas palavras para Eli. Bom, alterações no período embrionário. O período embrionário, ele corresponde da 3ª à 8ª semana do desenvolvimento humano. É a fase, né, mais prejudicada pelo consumo das plantas medicinais, pois essa fase, ela envolve mecanismos da embriogênese e organogênese. Esses mecanismos promovem o desenvolvimento estrutural, tecidual e o desenvolvimento dos órgãos do embrião. Eventos como a gastrulação, a formação do tubo neural, sistema cardiovascular, eles estão ainda em início de formação. Então, o consumo exagerado, né, de chás, por exemplo, de alguns tipos de plantas, pode estar vindo afetar o embrião, causando neles anomalias. Essas anomalias podem ser a malformação congênita, ela pode afetar várias estruturas como os olhos, coração, membros, genitálias, o cérebro, havendo também alterações no crescimento dos tecidos, causando a hiperplasia e hipoplasia, ou crescimento assincrônico, e causar também uma situação mais grave, que pode ser o retardo mental. É uma das malformações mais graves provocada pelo consumo das plantas medicinais. Como ocorre o mecanismo para se chegar à malformação? Bom, os princípios ativos das plantas, né, ou dos remédios fitoterápicos, eles podem atuar direto ou indiretamente no funcionamento intra- ou extracelular, como, por exemplo, no processo mitótico, na biossíntese de enzimas, ou a modulação de expressão gênica, ou até mesmo no crescimento tecidual. Isso porque, na fase embrionária, o fígado do embrião ele ainda é pouco desenvolvido e, assim, ele apresenta menor capacidade, né, metabólica, gerando o acúmulo de substâncias tóxicas e causando efeitos, né, como a teratoxicidade, embriotoxicidade e ação abortiva no embrião. O período fetal, ele é o período que corresponde a partir da 9ª semana de gestação. Esse período ele é menos atingido pelos efeitos toxológicos das plantas. Porém, algumas estruturas como o cérebro, o cerebrino e os sistemas endócrino ou então o urogenital, ele ainda está na fase de desenvolvimento. E assim, eles são ainda suscetíveis aos mecanismos medicamentosos que estão presentes nas plantas, podendo, né, podendo assim o feto sofrer anomalias como o retardo de crescimento intrauterino, anomalias renais, imaturidades do feto, pode causar também o parto prematuro, ocasionar uma ação hormonal que
vai possibilitar alterações no desenvolvimento tanto do feto ou do sexo da criança, causa ações genotóxicas, mutagênicas, citotóxicas, fetotóxicas e teratogênicas, que levam à malformação do feto. Passo a palavra para a Eloane. Bom, quanto ao uso inadequado das plantas medicinais na gestação, deve ser um alerta, não só para as mulheres em idade reprodutiva, mas também aos profissionais da área da saúde, pois eles exercem um importante papel na prevenção de efeitos indesejáveis nesse período. Geralmente, as mulheres grávidas, elas não comunicam os seus médicos sobre o uso desses chás, dessas plantas medicinais, e o que pode comprometer a sua saúde, sendo que os efeitos adversos dessas plantas medicinais podem estar associados ao uso concomitante a outros medicamentos alopáticos. Ainda há muita dificuldade em pesquisa dos teratógenos, e as informações são muito escassas e muitas das vezes contraditórias e a respeito dessas plantas medicinais com efeito abortivo, principalmente correlacionado aos constituintes químicos. Portanto, a principal orientação para as mulheres gestantes é não fazer uso de qualquer medicamento, seja ele de origem vegetal ou não, sem o conhecimento prévio do seu médico. Dessa maneira, justifica-se a necessidade e a importância do investimento tecnológico e científico em pesquisas que abordam o potencial tóxico dessas plantas medicinais utilizadas durante a gravidez. Mediante os dados obtidos nesse trabalho, observa-se que são necessários campanhas e até mesmo programas objetivando levar informação sobre essas plantas medicinais durante a gravidez, informar os riscos que essas plantas pode levar a essas mulheres e diminuindo assim as chances de aborto e aumentando a probabilidade do nascimento de um bebê saudável. E aos profissionais da saúde, cabe informar essas mulheres sobre o risco da utilização dessas plantas medicinais e os fisioterápicos durante a gravidez, chamando a atenção para o perigo potencial da automedicação e as consequências associadas a ele. Para finalizar nosso trabalho, vou ler uma frase reflexiva. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Dessa forma, a gente finaliza o nosso trabalho e obrigado pela sua atenção.